meu nome é Suelen, tenho 33 anos, sou mãe de duas crianças e eu tenho um péssimo defeito, eu gosto de política. Quando eu era criança, eu sempre gostei das causas sociais, comecei a participar de grupos dos vicentinos que ajudavam pessoas que estão naquela situação de pobreza, necessidade. E assim, sempre achei muito interessante você poder reunir um grupo de pessoas e poder ajudar quem está precisando. E aí a gente estuda história na escola e vê como que seria legal o socialismo, como que seria legal todo mundo igual, recebendo o mesmo salário, com aqueles empregos que a gente imagina que é aquele emprego assim maravilhoso para todo mundo. Mas aí a gente cresce e vê que a realidade é outra. Sabe aquela vontade de estar na frente da câmera para falar tudo isso? Nunca tive. E assim, sempre fui uma pessoa, então, desde pequenininha, envolvida em movimento social. Então, assim, era de esquerda, cheguei na faculdade sendo uma pessoa de esquerda, participando de DCE, de centro acadêmico, participando de várias rodas para discutir o futuro da humanidade, aquele sonho que a maioria dos jovens tem e tal. E aí foi indo, me formei, me mudei, não trabalhei na área, foi indo, veio o primeiro filho. E aí, quando a gente vira mãe, a gente fica com aquela coisa assim, poxa, que mundo que eu tô deixando pro meu filho. E aí eu fiquei pensando, meu filho tem 8 anos, vai fazer 9 anos, faça a conta aí. Quem era o presidente ou a presidenta da época? Meu filho nasceu e quem eu queria estava justamente no poder. E continuava aquela mesma droga, assim, acontecendo coisas que agora, nessa fase adulta, eu já via que não era legal. É a questão da corrupção, que você não é cego, você sabe que existe. E aí eu comecei a fazer muitos questionamentos. Por que não estava evoluindo? Por que as pessoas, na verdade, entender por que existia pobre? Por que o nosso país é pobre? Por que os Estados Unidos ficou rico? Por que a Europa é rica? Será que podemos copiar alguma coisa de lá de fora? Ou não? Somos únicos? Temos que ficar só nos espelhando em nós mesmos, pensar que nós temos o jeitinho brasileiro, então nunca vai mudar. Mas assim, a vontade de entender o que poderia mudar para que meu filho, quando se tornasse adulto, não fosse embora do país. Meu sonho é que meu filho ficasse nesse país perto de mim. Eu acho que é a vontade de toda mãe. E pensando na realidade do que é o Brasil hoje, se meu filho fosse adulto, eu daria maior força para ele tentar uma vida melhor lá fora. E aí nisso surgiu alguns movimentos, porque pode falar, ai, que direita é aquilo, esquerda é aquilo, liberal, mas desde quando eu me entendo por gente, a visão política que mais nós conseguimos observar é a visão de esquerda. Então, assim, eu não tinha noção do que era uma direita, do que era ser conservador, do que era ser liberal. Mesmo na faculdade é demonizado de uma tal maneira que você é da direita, você é mal, você é liberal, você é mal, e a esquerda são sempre os mocinhos, os bonzinhos. Eu não vou dizer que a esquerda são vilões, mas assim, eu acredito que temos que ter várias visões para poder você se encaixar naquilo que você acredita mais. E foi nisso que eu comecei a estudar e comecei a perceber que no nosso país há uma burocracia muito grande. Eu formada, eu só consigo trabalhar de uma maneira legal, lembrando que eu sou formada em ciências biológicas, para alguém. Porque assim, se eu quiser montar um laboratório, eu vou precisar de muita grana. E mesmo que eu tenha toda essa grana, a questão de burocracia, regras, para mim poder ter esse laboratório é tão absurda que para uma pessoa que tem pouca grana, ela não vai conseguir montar o seu laboratório. Então o que acontece? Vou ter que sempre trabalhar para outra pessoa, alguém que tenha grana
para montar um laboratório ou ir para uma sala de aula, entende? Sempre assim, precisando de alguém para me dar um emprego. E aí depois que eu comecei a estudar, eu vi que isso é um tanto ridículo. Você tem que fazer uma coisa que quando você sair da faculdade ou do seu curso, você consiga trabalhar por conta, de uma certa maneira. E é isso também que eu desejo para os meus filhos, que eles tenham autonomia, que cresçam e que trabalhem por conta. E aí, por conta de observar toda essa burocracia e observar que caminho que o Brasil vai indo e tudo mais, e de ver alguns relatos dos países que eu sempre achei o máximo, como Cuba, eu comecei a ver a realidade, me desanimar. Gosto muito dos movimentos sociais, eu acho assim que as pessoas, por vontade própria, elas devem ajudar o próximo. Nós temos o dever moral de ajudar quem precisa, e não precisa ser só de esquerda, não precisa ser de direita, você só precisa ter vontade. E assim, eu comecei a ver que a gente pode ajudar sem ser só de um lado ideológico. E aí, no meio do meu estudo, no começo eu falei assim, não, a esquerda não é muito pra mim. E aí eu parti um pouco para entender a questão do conservadorismo. O conservadorismo não é nada do que o pessoal fala, dá a impressão que você é conservador, então as pessoas têm que andar de roupa comportada e a pessoa tem que ser a pessoa de bem, o íntegro, tudo. Não, ser conservador é você ir seguindo com a história sem tentar obrigar nada a alguém. Ser conservador é respeitar a cultura e deixar o tempo levar e deixar a evolução seguir em frente. Só que aí a questão de ser conservador, como que assim mais lento essa progressão, tem algumas coisas que eles discutem eu não acho tão interessante. E aí eu conheci o movimento liberal e os libertários, ANCAP, e parece que aí as coisas começou a fazer um pouco mais de sentido. Porque eu sempre estive num mundo onde o capitalismo é o vilão da história. O capitalismo, eu não sei se vão entender o que eu quero dizer, mas o capitalismo é como se fosse um tipo de Deus que cada um enxerga de uma maneira. Tem gente que acha que o capitalismo é o grandão, que tem muita grana, que se une com um político e ali ele ganha dinheiro e pronto, aquilo é o capitalismo. Para mim, e assim, baseando mais na filosofia libertária, o capitalismo seria, vamos dizer assim, trocas voluntárias. Uma pessoa produz um pão, eu tenho dinheiro para comprar o pão, então eu uso o meu capital, vou lá e adquiro o meu produto. Então, isso é o capitalismo. São trocas voluntárias entre pessoas. Então, uma pessoa quer me vender um produto. Eu preciso daquele produto. Estou comprando. Então, eu estou fazendo um movimento do capital. Então, isso é o capitalismo. Não teria nada de vilão ou de coisa ruim em estar fazendo essa troca voluntária. E algumas coisas que as pessoas têm muita dúvida é para entender o que é propriedade privada. Quando você fala de propriedade privada, você pergunta para uma pessoa qual que é a sua maior propriedade privada. Já ouvi resposta do tipo, minha casa, meu carro, meu computador. A maior propriedade que nós temos é o nosso corpo. Quando se fala em propriedade privada, primeiro está falando do respeito ao próprio corpo, do respeito ao ser humano. Então, assim, se você tem respeito pela propriedade privada, ou seja, o corpo, tanto seu quanto do terceiro, cai por terra algumas coisas como racismo, questão de gênero, porque se você tem respeito, à propriedade, à vontade da outra pessoa, então aquele preconceito, aquela violência cai por terra, porque você vai respeitar, então tudo torna uma coisa assim mais tranquila. É o que eu procuro hoje
educar os meus filhos. Respeito a outra pessoa, respeito à primeira propriedade privada, que é o próprio corpo. E aí, por conta disso, eu venho estudando bastante, lendo bastante. Não sei ainda em que pontinho ali eu estou daquele quadro, que tem um quadro que o pessoal faz, se a pessoa está muito para a esquerda, muito para a direita, se ela é liberal. Eu ainda não sei que ponto que eu estou nessa escala, mas eu acredito que eu esteja mais indo pro lado liberal, libertário. Estou aprendendo muito, porque não existe nenhum lado assim que é perfeito, que fala, não, esse não precisa mudar, é aqui que eu tô e beleza. Então assim, eu acho que essa vontade de estudar, essa vontade de estar sempre buscando, entendendo como que funciona a humanidade, como que funciona a economia, como que funciona de tudo, faz a gente se encaixar num determinado espaço. É até estranho quando uma pessoa pergunta, eu não sei da esquerda, da direita, liberal. Eu ainda tenho um pouco de medo, não é medo, eu fico receosa em falar meu lado, porque as pessoas não entendem ainda o que é ser liberal. E aí existe uma questão assim de imaginar que a pessoa não liga pra minoria, ou que a pessoa não gosta do próximo, não respeita o próximo, quando é justamente o contrário. E aí é um dia de cada vez, é aprendendo um pouquinho. E como eu sou mãe, sobra pouco tempo para estudar, mas é isso. É o que eu me propus hoje a fazer o vídeo, com o apoio do marido, e vamos ver o que vai dar. Tchau, tchau!